A diabetes é uma doença crónica que tem tido um progressivo aumento da sua prevalência em todo o mundo. O mesmo acontece em Portugal, onde a prevalência total estimada é de 13,7%, sendo que 7,3% é a fatia da população adulta entre os 20 e os 79 anos com diabetes diagnosticada. Mais de um quarto das pessoas acima dos 60 anos têm diabetes. A complicação crónica mais frequente da evolução da diabetes é a neuropatia, traduzida no pé diabético. O pé diabético é o primeiro motivo de internamento hospitalar prolongado relacionado com a diabetes e a principal causa de ulceração do pé, que, na grande maioria, evolui para a amputação do membro inferior. O risco de um diabético desenvolver úlcera do pé ao longo da vida pode atingir os 25%. E acredita-se que em cada 30 segundos ocorre uma amputação do membro inferior. 85% das amputações do membro inferior não traumáticas são precedidas de úlcera. A nível mundial, este flagelo não tem diminuído. Em Portugal, todos os anos, acontecem cerca de 1.600 amputações, tendo-se verificado uma tendência ligeiramente crescente nos últimos 2 anos à custa das amputações menor. O pé diabético é uma das complicações mais graves da diabetes, com custos elevados, quer do ponto de vista de sofrimento, carga de doença, como da perda da qualidade de vida, custos sociais e económicos. Todos estes custos podem ser reduzidos com intervenções atempadas e adequadas e principalmente por procedimentos preventivos. O pé diabético pode ser prevenido através de cuidados que passam pela alimentação, exercício físico, controle da glicemia e cuidado com os pés. A amputação é a catástrofe a evitar. A implementação de equipas multidisciplinares tem demonstrado estar associada a uma redução do número de amputações. É necessário que elas existam e funcionem em 3 níveis de controle dos cuidados do pé. Nível 1, Nível 2, Nível 3. As boas práticas recomendam que seja feita uma observação anual do pé do doente diabético. O objetivo é detectar precocemente o pé diabético, o pé em risco, ou seja, o que apresenta neuropatia sensitiva ou deformação ou proeminências ósseas, sinais de isquemia periférica ou úlcera anterior ou amputação. A progressão ou evolução nesta ordem aumenta o grau do risco. Para proceder ao exame objetivo do pé, necessitamos de um local calmo e sem ruído, onde o doente possa estar confortável e o técnico de saúde, médico ou enfermeiro, disponha de material básico para o efeito: estetoscópio, esfigmomanómetro, monofilamento de Siemens-Weinstein, algodão, alfinete rombo, martelo de reflexos, diapasão de 128 Hz. Devemos iniciar o procedimento pela inspeção, observando os pés com o doente deitado, em declive e com o doente em pé. Devemos observar o calçado, avaliando a forma, se são ou não pontiagudos, ou se tem uma base de apoio do antepé adequada, ou ainda uma altura interna ajustada ao pé, procurando pontos de pressão ou agressão interna. Ver áreas exteriores de desgaste que nos orientam para pontos de maior vulnerabilidade a traumatismo. E ainda observar as meias, procurando manchas tradutoras de exsudação ou sangramento, costuras ou dobras que são potenciais pontos de traumatismo. Na inspeção do pé propriamente dito, devemos atender à cor e à temperatura da pele. Se está pálida, se está rosada ou se há cianose. Se o pé está frio ou quente. Devemos ainda ver se há feridas ou soluções de continuidade, se há edema, infecções, calosidades e se há deformidades estruturais. A observação deve ser feita para a totalidade da área do pé, com particular atenção para as áreas sujeitas a maior pressão, não esquecendo nunca a observação dos espaços interdigitais
e as faces interna e externa dos dedos. Um pé neuropático apresenta-se geralmente quente, rosado, túrgido e com calosidades. Um pé isquémico apresenta-se pálido, frio, por vezes cianótico. As soluções de continuidade não se confinam só a feridas, mas também a lesões de descamação, pequenas fissuras e gretas. Para além da constatação da presença de calosidades, atender à sua localização, pois traduzem pontos excessivos de pressão. Devemos identificar as deformidades e o seu tipo, se estamos perante dedos em garra, dedos em martelo, hálux valgus e localização, no sentido de orientar a abordagem terapêutica. Identificar as infecções bacterianas, fúngicas ou víricas, as onicocriptoses, infectadas ou não, as úlceras e hematomas subcutâneos. No segundo passo, devemos avaliar os pulsos, nomeadamente o pulso pedioso e o pulso tibial posterior. Constatar a sua presença, o seu ritmo e intensidade. Poderá ser necessário ainda avaliar outros pulsos, como o femoral e o poplíteo. Para a avaliação do pulso pedioso, deverá ser palpado com as polpas dos dedos indicador e médio a nível do primeiro espaço intermetatarsiano. Para a identificação do pulso poplíteo, deve ser pesquisado na zona posterior adjacente do maléolo interno. Na dificuldade de uma identificação adequada, podemos utilizar para a identificação dos pulsos um Doppler vascular. Passemos agora à ação seguinte, a avaliação das sensibilidades. Interessa avaliar a sensibilidade à pressão, a sensibilidade vibratória, a sensibilidade discriminatória e a tátil e, por fim, os reflexos. Devemos assegurar que temos um ambiente calmo, que o doente está em posição confortável e relaxado e deve ser explicado ao doente o que se vai fazer, exemplificando noutra área do corpo, por exemplo, na testa, no cotovelo ou na mão, confirmando se o doente compreendeu. O doente não deve ver o que o examinador faz. Para avaliar a percepção da pressão, teremos em conta os seguintes pontos de pesquisa, colocando o monofilamento perpendicularmente à pele com uma ligeira pressão que o faça apenas curvar, o que corresponde a uma pressão de 10 gramas, e perguntando ao doente o que sente. Jamais perguntar se sente picar, se sente tocar, se não sente nada. Devemos procurar não induzir qualquer resposta no doente e deixar que ele exprima por suas palavras o que sente ou não sente. Não devemos tocar ou segurar no pé com a outra mão, pois confunde o doente na sua resposta. Deve repetir-se o gesto 2 vezes em cada local, alternando com uma falsa. Considera-se um exame normal se há resposta correta em 2 de 3 aplicações. Se se constatar resposta incorreta em 2 de 3 aplicações, há risco de ulceração. Para avaliar a percepção tátil, teremos em conta os mesmos pontos da pesquisa anterior, tocando com o algodão na pele do doente e perguntando ao doente o que sente, sem tocar no doente com a outra mão. Deve repetir-se o gesto 2 vezes em cada local, alternando com uma falsa. Considera-se um exame normal se há resposta correta em 2 de 3 aplicações. Se se constatar resposta incorreta em 2 de 3 aplicações, há risco de ulceração. Para avaliar a sensibilidade vibratória, utilizaremos o diapasão de 128 Hz. Devemos segurar o diapasão pela sua extremidade, libertando as hastes. Com uma pancada seca das hastes do diapasão na nossa eminência hipotenar, colocamo-lo a vibrar, pousando-o de seguida perpendicularmente sobre uma eminência óssea do pé do doente. Deve ser colocado no maléolo externo, maléolo interno e no dorso do hálux. Primeiro num pé e depois no outro. Devemos manter a nossa atenção para apenas tocar no doente com o diapasão. Deve repetir-se o gesto 2 vezes em cada local, alternando com uma falsa. Considera-se um exame normal se há resposta correta em 2 de 3 aplicações. Se se constatar resposta incorreta em 2 de 3 aplicações, o exame é anormal
e há risco de ulceração. Para avaliar a sensibilidade discriminatória, utilizaremos o alfinete rombo, colocando-o perpendicularmente com uma ligeira pressão e sem perfurar a pele nos mesmos pontos indicados na avaliação da percepção à pressão. Devemos manter a nossa atenção para apenas tocar no doente com o alfinete. Deve repetir-se o gesto 2 vezes em cada local, alternando com uma falsa. Considera-se um exame normal se há resposta correta em 2 de 3 aplicações e anormal se houver resposta incorreta em 2 de 3 aplicações, havendo neste caso risco de ulceração. Por fim, importa avaliar o reflexo aquiliano. Se o doente está acamado ou tem pouca mobilidade, podemos colocá-lo em decúbito lateral, tal como podemos ver. No caso de o doente ter mais mobilidade, poderemos colocar o membro a avaliar fletido sobre o membro oposto. Em ambos os casos, teremos que nos assegurar que a perna e o pé se encontram livres de obstáculos e estão em posição de relaxamento. Com o martelo de reflexos, seguro pela extremidade, daremos uma pancada seca sobre o tendão de Aquiles, percepcionando o movimento involuntário do pé. Para melhor percepção, podemos tocar ao de leve com a nossa mão na extremidade do pé, mas não o segurando. Deve repetir-se o gesto 2 vezes em cada membro e constatar a normalidade do reflexo ou se este está alterado. No 4º passo, devemos fazer a avaliação do índice tornozelo-braço. O objetivo é identificar doença vascular arterial. Necessitaremos de braçadeiras adequadas ao diâmetro dos membros e podemos avaliar o pulso com auxílio de Doppler vascular. Devemos avaliar a tensão arterial no braço direito e a tensão arterial no braço esquerdo, registando a tensão arterial sistólica de valor mais elevado. Depois, avaliamos a tensão arterial no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo, tendo em conta o pulso pedioso e tibial posterior, registando a tensão arterial sistólica de valor mais elevado. Com os valores encontrados, calculamos o índice. Assim, o índice tornozelo-braço à direita será igual à tensão arterial sistólica do tornozelo direito sobre a tensão arterial sistólica do braço direito. Do mesmo modo, se calcula para o membro esquerdo. Se o valor encontrado for superior a 0,9, considera-se normal. Se for inferior a 0,8, indica presença de doença arterial, sendo esta crítica e indicadora de isquemia se este valor é igual ou inferior a 0,5. Valores superiores a 1,3 aparecem quando há calcificação arterial. Devemos pesquisar também o tempo de preenchimento capilar. Se este for superior a 3 segundos, traduz compromisso vascular. Para a completa classificação do pé, não esquecer ter em conta o controle da diabetes, a hiperglicemia, a idade do doente e os anos de diabetes. Uma observação correta e sistematizada, a par com uma educação e ensino do doente ou do seu cuidador, permite dar mais saúde aos pés da pessoa com diabetes e prevenir a catástrofe. Todos ficamos mais tranquilos.